minha irmã, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em vossos corações, em vossos lares. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Me chamo Edivaldo Bezerra, participo do grupo de oração Peregrinos do Amor, aqui na Diocese de Primavera do Leste, Mato Grosso. Por esse tempo, estou na coordenação como presidente do Conselho do Estado do Mato Grosso, na Renovação Carismática Católica. E hoje venho falar com a família carismática desse estado sobre um tema muito especial: coordenação, um chamado de Deus. Venho dizer a você, meu irmão, minha irmã, que sou casado com a Tamara, sou pai de 3 filhos, Eduardo, Miguel, Davi e Manuel, que amo o meu grupo de oração. Já estou nesse final de período de coordenação de 4 anos. Sou muito grato ao Senhor e a cada um de vocês que tem caminhado conosco rumo ao céu, rumo a esse caminho de santidade. Lhes convido a invocar o Espírito Santo nessa partilha desse tema: coordenação, um chamado de Deus. Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai, a nossa mente iluminai, os corações encheis de amor, nossa fraqueza encorajai, ó força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor. Fazei-nos sempre firmes crer. Glória seja dada ao Pai, ao Filho que ressuscitou, assim como ao Consolador, por séculos sem fim. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo se estabeleça em nossos corações, em nosso chamado, em nossa missão de vida enquanto filho e filha de Deus, de caminharmos nessa espiritualidade da renovação carismática católica, que é a vida no Espírito, que tem como ponto central o batismo no Espírito Santo, essa graça santificante para nos unir ao Senhor, para nos levar ao céu. Enquanto servos da nossa igreja amada, quando somos chamados a uma coordenação, coordenar um chamado de Deus. Em primeiro lugar, precisamos acolher com alegria, com muita alegria, com a dignidade que nosso Senhor nos chama, com a dignidade que Ele merece, com a fé, com a confiança, que o próprio Espírito venha ao nosso socorro e coloque em nosso coração. É Ele quem nos chama e é assim que nós precisamos nos abandonar nele, totalmente confiante, também com humildade, também com temor de Deus, com reverência. Mas esta reverência, meu irmão, minha irmã, esse temor de Deus, ele não vem de medo. Temor de Deus vem de respeito, vem de submissão, vem dessa reverência, desse amor, dessa obediência, dessa humildade. Esse é o temor de Deus. É confiante de que Ele está chamando e Ele sabe de todas as coisas e Ele fará todas as coisas. Consciente da nossa vida de pecadores que somos, mas confiante que é Ele que é dispensador de todas as graças. E esse chamado para coordenar, ele é também um ministério, portanto, um serviço. Um serviço onde eu e você nos colocamos
à disposição da igreja, em obediência aos nossos pastores maiores, aos nossos bispos, ao clero, em comunhão com a nossa igreja, para assim bem fazer a vontade do Senhor, conforme o Espírito Santo quiser servir-se de nós. E nesse espírito de alegria, de humildade, confiante na graça do Senhor, dissemos então sim e caminhamos. E esse é um chamado que está perfeitamente fundamentado na palavra do Senhor. Esse serviço, esse servir, que é um ministério, diferente de um ministério fundante, que na maioria das vezes ele é para uma vida toda, Mas a coordenação é por um tempo breve, que o Senhor nos chama para um propósito específico, para algo que o Senhor queira fazer, se utilizar dos nossos serviços por um período breve. E, portanto, precisamos bem assim desempenhar esse serviço, servindo a todos com alegria, na disposição do Espírito. E o Senhor nos fundamenta esse chamado na palavra. Em 1 Coríntios 12, 28. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os doutores, depois os que têm dom de milagres, dom de curar, de socorrer, de governar, de falar diversas línguas. E é nesse dom de governar que vem o chamado desse serviço, de coordenar, de ser esse garçom, de levar então a palavra, o alimento, o amor de Cristo, de pastorear em nome de nosso Senhor Jesus, na luz do Espírito. O Senhor também nos traz essa palavra de confiança em Jeremias 1, 4 a 5. Antes que no seio fostes formado, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado, designado profeta das nações. Antes mesmo que nós existíssemos no seio de nossa mãe, o Senhor já sabia que nos constituía, que nos fazia esse chamado. E confiante nesse chamado, não somos nós que fomos até o Senhor, assim como o Senhor nos fala no Evangelho de São João, capítulo 15, 16 seguinte: não fosse vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí, para que vades e produzais frutos, e nosso fruto permaneça. Eu assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. E que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Não é eu e você, meu irmão, minha irmã, que escolhemos coordenar. Não é uma decisão nossa, mas é uma decisão do Senhor. É Ele quem nos escolhe, é Ele quem nos constitui, para que vades e produzais frutos. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Portanto, então, coordenação é um chamado de amor. É um chamado para amarmos uns aos outros, e dentro desse amor assim constituído, o Senhor também nos confirma esse chamado em um estado de graça. Esse estado de graça, que é a coordenação, ele é confirmado pelas graças sacramentais, que nos santifica, que nos leva ao Senhor, que nos leva ao céu, mas também por graças especiais, que são os carismas que vêm até nós, que é o Espírito quem vem a nosso socorro, é o Abba Pai que vem nos dizer o que fazer, que nos acorda de madrugada, que nos coloca a jejuar, que nos impulsiona para a adoração, que nos leva a ter um espírito de caridade com o próximo, de compreender o outro, de aceitar, de amar e, acima de tudo, de perdoar. Essas graças especiais, os carismas que vêm ao nosso socorro, vai nos constituindo, então, nos confirmando nessa graça do Senhor.
Mas também, dentro das graças especiais, há uma graça que é fortaleza para eu e você que fomos chamados para uma coordenação, que é a graça de governo, graça de Estado. Isso se confirma pela nossa Santa Igreja, no Catecismo, número 2003, número 2004, que vai falar conosco da graça de Estado, dessa graça de governo, dessa força fecunda derramada do alto, como está lá em Atos 1:8, descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. E é crendo nessa palavra, permaneceres em Jerusalém, que daqui a poucos dias virás, aquele que vos batiza com o Espírito Santo. E essa força, esse Pentecostes, então, é derramado sobre nós. Uma coordenação, um chamado de coordenação, um chamado de Deus, é um chamado a que eu e você seja sinal, rosto e memória de Pentecostes. A caminharmos anunciando essa graça pentecostal, propagando essa graça nos 4 cantos do mundo, para que o mundo creia, para que o mundo se santifique, para que o mundo seja salvo, seja apartado do pecado e viva essa experiência impactante com o nosso Senhor Jesus Cristo. E esse Estado, essa graça de Estado, essa graça de governo, ela vem sobre nós a partir da nossa humildade, a partir do nosso sim sincero, despojado diante do Senhor. E é nesse sim, nessa fidelidade desse sim, que o Senhor vem a nosso socorro, mesmo sabendo que não somos capazes, que não somos dignos, que não estamos preparados, porque nunca estamos preparados para tal graça, para tamanho chamado. E é dessa forma que se confirma essa graça de Estado, porque todos nós podemos perceber essa força do alto que vem sobre você, minha irmã, meu irmão, que é chamada uma coordenação. E a comunidade então começa a perceber essa fortaleza, esse silêncio que vem de ti, essa autoridade espiritual que vem de ti, esse anúncio expectante que vem de ti, e a pessoa que te conhecia antes e te conhece durante a coordenação, ele passa a ter certeza de que há sobre você uma unção sobrenatural. Há sobre você um estado de graça, um estado de governo, uma autoridade espiritual que é constituída pela coordenação, constituída por esse estado. E crendo nessa constituição, crendo nessa graça, a comunidade passa a ouvir então o seu anúncio, o seu chamado, a sua invocação. E assim o Senhor vai fazendo em nós e corrigindo nossas imperfeições, nossas limitações e nos levando adiante. Meu irmão, minha irmã, eu neste ano de 2020 completo então 12 anos de coordenações consecutivas dentro desse serviço na igreja, na renovação carismática católica, seja ela de grupo de oração, seja de ministério, seja diocesana, seja estadual, como agora 4 anos nessa missão. Agradeço ao Senhor por esse chamado de 12 anos. Nunca me senti capaz, nunca desejei coordenar algo, nunca estive preparado para a grandiosa missão e chamado do Senhor. Mas até aqui disse sim. E sou grato ao Senhor porque disse sim. Sou grato ao Senhor pela fortaleza que me constituiu de dizer esse sim, com humildade, com temor de Deus, sem saber como se daria. Mas até aqui o Senhor me trouxe. Até aqui o Senhor me constituiu. E como sou grato por ter vivido essas experiências tão fecundas, ter permitido que o Senhor me levasse e me deixasse ver coisas que eu não veria se eu tivesse dito não. O Senhor ter me levado a tantos lugares, a ouvir tantas confidências, que se eu tivesse dito não, não teria tido o privilégio
de experimentar e tocar na graça do Senhor, na autoridade que é o nome do Senhor. E hoje, com humildade, sei que não sou eu, mas é o Espírito do Senhor, é o Espírito Santo, quem a constitui, quem a faz e quem a leva. E todos os temores o Senhor removeu do meu coração e me permitiu permanecer dizendo sim. Louvado seja Deus por essa graça, pela graça do Espírito, pela graça do batismo no Espírito Santo, pela graça de Pentecostes, pela renovação carismática católica constituída dentro da nossa Santa Igreja. Louvado seja nosso Senhor pelo Pentecostes derramado na minha e na sua vida. Bendito seja Deus. Receba do alto dos céus essa bênção, essa graça que é o Espírito Santo, que desce sobre mim, você, e nos coloca diante do Senhor, aquele que é o Mestre maior, a autoridade maior. Recebe do alto a graça do Espírito santificante que nos batiza, que nos impulsiona e que nos leva a caminhar ao céu, à santidade. Que desça sobre mim e você a graça do alto, santificante, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que o Senhor os abençoe. Um grande abraço e que nos encontremos na obediência ao Senhor, na humildade, na palavra de Deus e na Sagrada Eucaristia. Uma santa e abençoada missão de servir ao Senhor. Que Deus os abençoe. Um grande abraço.